Agora sim, dando continuidade à nossa programação, que já começou com um nível bastante alto aí com o painel do Caio, tirando bastante dúvida. Para esse segundo painel, eu vou trazer 3 especialistas para entender como o mercado imobiliário pode se beneficiar das alternativas oferecidas pelo mercado de capitais. E para entender isso, eu já vou colocar... Peraí, que são 3 pessoas, eu já vou colocar aqui no nosso palco. Vou colocar a Juliana Mello, que é sócia-diretora de novos negócios da Fortsec, já tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro também. O Bruno Almeida, que é CEO da Convest, também tem bastante experiência no mercado financeiro, com mais de 15 anos de atuação. E o Thales Silva, que é sócio-diretor da Hectare Capital, e que também atua no mercado de capitais, mercado de crédito, de private equity, desde 2012. Então, pessoal com bastante experiência, com bastante coisa para trazer para vocês. Juliana, Bruno, Thales, desde já eu agradeço a presença, a disponibilidade. É sempre um prazer receber vocês para esclarecer as dúvidas do pessoal e para construir esse caminho de aproximação entre o mercado imobiliário e o mercado de capitais. Então, a gente tem trabalhado junto para que isso aconteça. Muito obrigado já de antemão. Rick, volta a passar a bola para você, para guiar o bate-papo e um bom painel a todo mundo aí. Valeu, Léo. Ju, Thales, Bruno, muito prazer mais uma vez poder entrevistá-los. Eu só vou fazer um complemento ao que o Léo disse em relação às sessões. O pessoal que entrou depois do início ou que não conferiu o nosso vídeo, o nosso tutorial, tem aqui no lado esquerdo da plataforma a aba sessões, aí vai ter a sessão de crédito, a sessão de tecnologia. Na sessão de crédito, a Juliana, o Thales e o Bruno vão estar lá para tirar dúvidas que eventualmente a gente não consiga solucionar aqui nesse bate-papo, já que a gente tem um tempo limitado e o assunto é bastante amplo, bastante complexo até para algumas pessoas. Antes da gente começar o bate-papo, Juliana, Thales e Bruno, gostaria que vocês se apresentassem para quem ainda não os conhece e compartilhassem um pouco da experiência de vocês no mercado financeiro e também no mercado imobiliário. Vamos começar pelas damas. Ju, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Eu sou sócia e diretora lá na Fortsec. Eu cuido principalmente da área de novos negócios e distribuição. O que eu chamo por isso, né? Na verdade, encontrar bons projetos, né? Para que a gente financie esses projetos via mercado de capitais, ou até mesmo usar um projeto para financiar outro projeto, por exemplo, ou até para levantar recurso, capital de giro para a companhia. E distribuição, eu faço todo o link com os investidores, né? Então, a Fortsec, ela linka as duas pontas. A gente faz emissão de dívida, tá? Mais precisamente CRI e CRA, né? CRA para o mercado agro, CRI para o mercado imobiliário. Então, a grande maioria das nossas operações é pautada em carteira de recebíveis, né? Então, a gente é como se fosse um adiantamento de recebível, só que, obviamente, muito mais estruturado. A gente consegue financiar a obra, por exemplo, né? Aquela ideia de que, eu acho que a gente pode até falar mais para frente, mas, enfim, vários mitos que existem nesse mercado, ou seja, a operação tem que estar performada, a carteira tem que ser price, o empreendimento tem que estar pronto, tem que ter alienação fiduciária unidade a unidade. Então, a gente quebrou esse monte de paradigma. Então, hoje a gente consegue fazer um produto para mercado de capitais, à lá plano empresário, né? E financiar o empreendimento com base na carteira de recebíveis. Quando eu falo que é um pouco mais estruturado, obviamente, porque a gente vai levantando esse recurso ao longo do tempo, né? Então, a gente não precisa fazer uma captação única de uma vez, e a gente também pode pautar a captação em vendas futuras, né? Então, ou em estoque, por exemplo. Então, é uma operação bem mais estruturada. Acho que ao longo aí do nosso bate-papo a gente vai falar um pouquinho mais. Acho que é isso. Thales? Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam com saúde. Agradeço ao Henrique pela oportunidade de falar de novo. Espero que esteja tudo bem com a Juliana, com o Bruno também. Eu acredito que o intuito aqui seja a gente mostrar para os empreendedores que com essas empresas, seja a Hectare, a Convest, a Forte Securitizadora, trabalhando em conjunto, nós conseguimos montar estruturas com níveis melhores de governança. Então, me apresentando, eu tenho trabalhado no mercado financeiro nos últimos anos e no mercado imobiliário, especificamente, desde 2015. Eu também sou sócio da Hectare Capital
trabalho na área de novos negócios lá, ou seja, nós buscamos projetos para as empresas do nosso grupo desenvolverem soluções. Acredito que mais adiante, agora no nosso fórum, nós vamos falar sobre quais soluções exatamente e investir nessas soluções. Maravilha. Bruno, seja bem-vindo. Opa, obrigado aí, Henrique. Bom dia aí, pessoal. Bom dia, Ju, Thales. Bom, da minha parte, eu acho que você já falou um pouquinho, né? Estou aí há alguns anos já no mercado, atuei já em incorporadora, estou bastante tempo no mercado de capitais também, então conheço um pouco desse mercado mais a fundo. Da Convest, cara, a Convest ela é um dos players do mercado. A gente tem hoje, sob gestão nossa, mais de 155 mil unidades, né? Temos 8,5 bi sob gestão, né? E a função da Convest é realizar essa ponte entre o empreendedor e o mercado de capitais, tá? Auxiliando o empreendedor a moldar a carteira dele para que ele tenha visibilidade, adequação e assim, melhorando a gestão, né, e a eficiência da carteira, né? E além disso também a gente tem uma função importante que é estar passando a informação para o investidor de forma clara e transparente, dando mais segurança para a operação, né? Então, junto com a Forte, junto com a Hectare, junto com os players, a gente consegue montar realmente uma cadeia mais segura para todos, né? E dando um acesso mais fácil para todo mundo. Maravilha. Eu não sei se caiu a conexão do Thales, ele sumiu aqui da nossa janelinha. Vamos ver se ele volta dentro de instantes. Juliana, Bruno, acho que já voltou, né? Já voltou. Já voltou. Muito bom, maravilha. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês tem relação com o cenário da macroeconomia que o Brasil está passando desde antes da pandemia, mas isso foi acelerado por causa do novo coronavírus. As quedas na taxa básica de juros, né, chegando aí na mínima histórica, e com o ápice recente do mercado imobiliário em termos de estoque, muito estoque, dentre outros fatores, além desses que eu mencionei, várias oportunidades de investimentos alternativos surgiram e estão em alta. Então, eu faço a pergunta para os três, e aí vocês podem escolher quem começa respondendo, mas gostaria de iniciar o debate entendendo quais são as opções hoje disponíveis para o empreendedor, o tomador de recursos, no mercado de capitais. Ju? Posso começar? O Bruno só está esperando a gente, né? Primeiras damas. Eu começo a falar, eu me empolgo, então sempre deixo espaço para eles. Me avisem se eu falar demais. Enfim, como bem você comentou, Henrique, a gente veio de um momento antes, vamos falar antes de pandemia, né? A gente vinha, e eu acho que depois o Thales pode até comentar melhor do que eu isso. A gente vinha de uma série de captações no mercado, né? Vários fundos FIIs fazendo follow-ons, e as captações sempre batendo rateio, né? Rateio é quando tem mais apetite do que ainda esses fundos estavam colocando de volume para captar, né? Então, a gente viu um final de 19 para 20, a gente praticamente estava com falta de bons ativos, né? E uma captação muito fácil. A gente virou 19 para 20 nesse ritmo. Tanto é que eu sempre falo que o primeiro semestre do ano é sempre mais devagar do que o segundo, historicamente, desde que eu entrei no mercado, pelo menos essa é a minha experiência. E a gente, esse ano foi um ano muito atípico, porque a gente começou 2020 com velocidade de segundo semestre, né? A gente não sentiu nem a passagem de um ano para o outro. Então, a gente vinha numa velocidade gigante de captação. Então, a procura aí de bons ativos. Isso mostra muito essa tendência dos investidores, né? Plataformas de captação, né? A gente tinha muito só grandes investidores profissionais, né? Investindo nesse tipo de papel lá atrás, e a gente via a pessoa física, em sua grande maioria, investindo em CDB, LCI, LCA, poupança, por exemplo, ativos
que são mais tradicionais, né? E aí a gente viu com a queda da taxa de juros, as pessoas procurando formas alternativas de captação até para que fizessem o seu dinheiro, tivessem uma remuneração maior em cima daquele recurso aplicado. Então, a gente viu aí essas plataformas crescendo cada vez mais, né, mostrando essa tendência. E aí veio a pandemia, né? Com a pandemia, a gente teve um momento inicial, né, que todo mundo ficou muito receoso, e aí eu vou falar tanto de pessoa física quanto de assets de gestoras, né? Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Muitas gestoras preferiram, olha, a gente está com dinheiro em caixa. Eu estou dando eco, eu não sei se é o meu computador. Não, era o áudio do Thales, acho que já mutou, porque estava saindo o áudio lá e refletindo aqui, mas já está mutado, então, Ju, tá pode continuar. Gente. Então, a gente teve no início da pandemia, eu acho que eu estou falando de mercado geral, né? Então, vários gestores preferindo parar, entender o que estava acontecendo, até se preocupar mais com os ativos que já tinham investido. Então, peraí, vamos ver como é que esses ativos vão se comportar agora, nesse momento. E a pessoa física também, né? Então, procurando, né, colocar o recurso em ativos mais seguros, cobertos pelo FGC, por exemplo. E aí, já na contramão, a gente foi vendo cada vez mais Selic derretendo, né? Então, daqui a pouco, essas formas mais tradicionais começaram a ter rentabilidade negativa, né? Então, qualquer investidor começou a perder dinheiro quando aportando recursos nesses instrumentos, né? Então, agora, a gente já vê uma retomada muito forte das captações, a gente está vindo aí com diversos follow-ons, fundos novos, inclusive, sendo listados, enfim. A gente, agora, final de julho, começo de agosto, a gente já percebe essa retomada. E o que é legal falar também é que, do nosso lado, a gente tem aí mais de 100 mil créditos na FortSec, né? E a gente conseguiu perceber que, obviamente, muitos negócios tiveram uma inadimplência maior durante a pandemia, tiveram renegociações dentro de suas carteiras, né, com seus clientes. Nenhuma, para você ter uma ideia, da forma como a gente estrutura os ativos, nenhum ativo nosso teve algum default, né? Então, todas as PMTs foram pagas. Os ativos, quando eu falo que são super estruturados, né, complexos, são mesmo, porque realmente agora eles se provaram. Então, quando o mercado tradicional fala muito né, ativo high yield e ativo high grade, né? E muitos ativos são high yield, enfim, são baseados em obra de loteamento que o mercado tradicional bancário nem financia, são baseados em multipropriedade, que é um negócio que é muito novo, né, a regulamentação é muito nova, enfim, são high yield, né? E assim, nesse momento, a gente provou que, na verdade, esse critério de high yield e high grade, né, ele é bem sensível, porque a gente, com operações que são denominadas high yield, né, de alto risco, tiveram todas as PMTs pagas nesse momento e papéis que, avaliados por agência internacional de rating, que tiveram nota AAA, né, que eram colocados no mercado a CDI careca, né, ou até abaixo do CDI, tiveram problema no meio da pandemia, né, tiveram que ter alguma renegociação, tiveram inadimplência, enfim. Ou mesmo imóveis, né, considerados AAA também, em localizações como na Faria Lima, né. Perfeito, exatamente. E aí, assim, esse momento, eu falo que de toda crise a gente tira, toda crise tem uma oportunidade, né? E de toda crise a gente tira um aprendizado, né? Então, eu acho que também, eu estava contando um pouquinho das carteiras, né, que tiveram esses solavancos, enfim, mas que eu tive muita carteira
que além de ter controlado a inadimplência, tiveram vendas. Eu tive 2 empreendimentos que bateram recorde histórico de vendas na pandemia. Então, assim, muito por conta também. O que eu estou contando o investidor agora está olhando para o mercado de novo, né? E para o empreendedor também olhar isso como uma oportunidade, porque para aquele investidor que é mais conservador, que não quer migrar para a plataforma, para esse tipo de ativo, ao invés dele deixar o dinheiro na poupança, é melhor ele comprar um ativo, né? Comprar um apartamento, comprar um lote, comprar uma loja, enfim, um estabelecimento comercial para investir, né? Então também tem muito esse speech de vendas do lado comercial, do lado dos negócios e agora também do lado de investimentos. Então, falando um pouquinho da Fortsec, a gente não parou em momento algum da pandemia. A gente mandatou, inclusive, shopping center durante a pandemia, multipropriedade, loteamento, essas operações. A gente tem um tempo, obviamente, de estruturação, né, de fechar documento, enfim, de auditar a carteira, mas a gente fechou todas essas operações durante a pandemia, normalmente porque a gente já tinha também, a gente sempre teve investidores que, independente da pandemia, são investidores profissionais que entendem o mercado e não deixaram de ter apetite nesse momento, então a gente continuou trabalhando normalmente, né? Eu falei um pouquinho antes do mercado como um todo, né, do mercado financeiro como um todo. Mas, assim, a gente nunca desacreditou, a gente já entendia que esse seria o movimento e a gente continuou dando gás total e agora as integralizações já estão acontecendo. Maravilha, Ju. Thales, daqui a pouco eu passo para você complementar. Eu sei que você tem o que comentar também sobre esse cenário macro. Chegou uma pergunta aqui para o Bruno, eu acho que o direcionamento tem que ser para o Bruno. O que vocês sugerem para evitar inadimplência? Eu acho que o Bruno é a melhor pessoa para responder essa pergunta do José Augusto Vargas. Bruno. Bom, Henrique, José, no caso. Cara, a inadimplência, o que a gente tem acompanhado dos clientes, tá? A Convest, ela monitora. Né? Então, a gente está sempre monitorando diversos clientes, cada um tem a sua estratégia, né? O que a gente tem percebido é que quem conseguiu vencer esse período de pandemia aí com uma inadimplência que não cresceu, teve casos, né, que ficaram estáticas ou cresceu muito pouco, foram aqueles clientes, aqueles cedentes, aqueles loteadores, empreendedores que tiveram um contato mais próximo dos clientes. Né? Então, eles tiveram sempre aquele contato, negociando, conversando, né? Cedendo, e muitas vezes. Então, a gente percebeu que as empresas que adotaram esse tipo de recurso, né, de estar entrando em contato com o cliente, conversando, olha, vamos negociar, a gente divide agora essas parcelas aqui em 2, a gente dilui mais para frente, né, que foi um pouco mais, vamos dizer assim, mais complacente com tudo que estava acontecendo, né, entendeu, né, o momento. A gente percebeu que esses clientes tiveram uma inadimplência bem baixa, né, não teve um aumento, né. Eu estava até complementando um estudo ontem, verificando sobre como foi o primeiro semestre, em questão de distratos. Até mesmo essas empresas que fizeram esse tipo de negociação, tiveram esse approach com os clientes, eles tiveram um nível de distrato muito baixo, né? Então, assim, até em comparação com o ano anterior. Então, pegando o ano anterior, tipo, o cara tinha uma média de 2%, 2,5% de distrato, e agora esse ano ficou em 1,6%, 1,7%, né, esse primeiro semestre. Então, mostra que a abordagem que ele fez realmente foi o que diferenciou a carteira dele da inadimplência. Lógico, também envolve isso, um empreendimento, uma obra, né, o projeto muito bem estruturado, né, o cara tendo ali um projeto que a obra está andando bem, né, que é um projeto que foi feito um estudo, foi feito todo um planejamento, também conta, né, isso é indiscutível. O que a gente percebeu muito, assim, nessa questão da inadimplência, no mercado em geral, né, até corroborando com o que a Gil falou, logo em março, quando começou a questão das quarentenas estourando, né, o pessoal fechando, travando a economia, a gente viu que realmente o mercado deu os clientes também, todo mundo parou, né? A gente teve até um bom nível de recebimento, mas assim, a inadimplência mensal ela deu uma aumentada, né? Ela estava em queda em fevereiro, e em janeiro ela aumentou de um mês para o outro. E aí, em abril, realmente, a gente sentiu. Aí foi quando os números dispararam. Então, a gente teve um número maior de uma queda, né, nas vendas muito alta, né, o
o que a gente conseguiu estudar aí dentro dessa análise que a gente fez aqui na Convest, é que as vendas, elas caíram muito, né? O nível de distrato continuou basicamente até menor que o ano anterior. Só que, como não teve venda, né, então realmente foi o que mexeu muito com o nosso mercado, né? Esse negócio de fechar stand, somente no multipropriedades, que eles dependem muito do stand. Então a gente percebeu que abril foi o mês mais, vamos dizer assim, mais prejudicado, né? E agora a gente acompanhou que em maio e junho assim, vem recuperando bem. Então, assim, desde o início a gente teve a esperança, não digo, né, mas a perspectiva de que ia passar, né? Realmente isso aí tudo ia passar. E com o tipo de operação que a gente trabalha, que a gente monitora, a gente viu que assim, não teve nenhuma foi prejudicada. Tinha seus dispositivos de segurança, tudo, e assim, e correu bem. Não teve nenhuma queda brusca, você falou, nossa, olha, caiu que não consegue se pagar. Não teve nada disso. Maravilha. Bruno, eu vou aproveitar essa pergunta que foi feita pela audiência para você passou assim, um panorama da situação. Agora, a Convest como servicer, como a responsável por fazer o monitoramento dessas carteiras, o que vocês sugerem, o que vocês indicam que seja feito nesse momento? Esse caminho da renegociação mesmo, de postergar parcelas? Sim, na verdade sim, Henrique, porque vai ter que renegociar, né? Não tem como ir a ferro e fogo, né? O mercado, como eu falei, as empresas que tiveram pouco inadimplência foram as que fizeram dessa forma. Então, eles entenderam a atual situação, como uma situação que a gente nunca viveu, né? Então, eles tiveram que sair vamos dizer assim, da régua de cobrança deles, né? Então, eles tiveram que mudar. Isso não prejudicou a operação. Não prejudicou a operação, assim, manteve a operação ali, porque querendo ou não, às vezes, um exemplo, o cliente não consegue pagar R$500 esse mês, mas ele consegue pagar 100, né? Então, se demonstra uma boa vontade de falar, eu quero te ajudar. Então, o que a gente recomenda, o que a gente viu que funcionou, realmente foi essa parte de renegociação, foi o trato com o cliente mais próximo. Então, foi isso que ajudou muito essa parte da inadimplência. Maravilha. Eu queria complementar só um pouquinho da nossa experiência também. A gente teve cliente empreendedor, né, que no começo da pandemia já queria dar carência para a carteira, né? Então, bom, a gente entrou numa pandemia, a gente vai dar carência, né? O que a gente colocou muito no início foi a gente não pode atuar sem saber o que está acontecendo, né? Então, antes de você atuar e já sugerir algo, você precisa entender. Eu acho que a gente já está nesse segundo momento, né? E na hora que entender, atuar rápido, né? Como o Bruno falou. Então, por exemplo, você não vai dar carência para um cliente que pode pagar, por exemplo, a parcela de R$100, né? Então, quando estourou lá a pandemia, final de março, já existia uma ideia, a gente vai ter que dar carência pelo próximo mês e aí sucessivamente. Só que o empreendimento está em construção, ou o seu negócio ele está se pagando, né? Na verdade, tem outras coisas envolvidas no teu cenário do teu negócio, né? Você vai abrir, vai dar o braço pro teu cliente e vai se prejudicar também, né? Você tem que ver qual que também é o seu limite, né? Do seu negócio, para o seu negócio parar de pé. Então, quando isso aconteceu, a gente falou, não, né? Assim, a nossa sugestão é para que vocês não deem carência para ninguém, né? Entendam como é que vai se dar, né, dentro da pandemia os pagamentos, né? O próximo mês de pagamento, bom, entendi como é que se deu, né? Tal pessoa pagou, então para essa pessoa eu vou continuar, né? Normalmente, aquela pessoa teve uma dificuldade, ligou, né? Então, bom, ela tá disposta, ela quer ficar com o imóvel, então eu vou renegociar, vou ver quanto cabe no bolso dela, obviamente, fazer uma negociação, porque a pessoa, obviamente, vai pedir tudo, né? Vai pedir a carência total. Então, você entender qual é o limite desse cliente, e aí aguardar para ver o que você vai fazer com aqueles que você não conseguiu nem renegociar, né? Se você vai distratar. O distrato, talvez, você vai precisar entender qual que vai ser o teu próximo, o ritmo de vendas daqui para frente, né? Porque também
não adianta também você só destratar, às vezes vale mais recuperar esse cliente do que fazer uma nova venda. O custo dessa renegociação, por mais que ela leve mais tempo, pode ser menor. Então, aí... Principalmente exato. Sim. Exato. Então, eu acho que é caso a caso, né? E eu acho que é muito inteligente usar aqueles pitch de vendas de um bom investimento, ainda mais agora com Selic, né? Nesse patamar, o imóvel é um bom investimento. Então, na verdade, se você não mantiver isso que você fez, você, além de perder o dinheiro que você já aportou, né? Parte desse recurso, né? Onde você vai colocar o teu recurso agora, né? Então, usar isso a favor do negócio. Perfeito. Ô, Thales, considerando esse cenário que a Ju mencionou no início do bate-papo, de juros muito baixos e as aplicações em renda fixa deixando de valer a pena, e o apetite do investidor com a quantidade de projetos que estão aí no mercado, e você como o sócio responsável pelos novos negócios na Hectare, o que chama a atenção da gestora, pensando no projeto, e, por outro lado, o que afasta o investidor, o que afasta o investimento que a Hectare está pensando em fazer. Eu acho que é importante dar essa noção para a nossa audiência, para o empreendedor, incorporador, loteador que está nos assistindo, o que chama atenção em um projeto, porque dinheiro tem, recurso tem, o investidor está carente de opções, como a Ju colocou, e o que afasta a gestora de aplicar naquele empreendimento. Por favor, Thales. Está desligado o seu microfone. Aí. Não, legal. Essa é uma dúvida que sempre surge mesmo. E eu acho muito pertinente nós falarmos a respeito disso num fórum como esse. Então, sem dúvida, como a Ju já explicou, essa queda na taxa básica de juros, ela vai ser benéfica para os investimentos alternativos como um todo, seja no mercado imobiliário, em infraestrutura, em energia, ou mesmo em negociações em cima, com base em empresas, né? Hoje, o empreendedor, ele consegue contar com o mercado de capitais, como você disse. Então, a gente pode dizer que esse mercado que faz emissão de títulos para viabilizar empresas, projetos, ele está muito presente e com bastante, retomando, com bastante liquidez, né? Um exemplo disso é que nós vimos no começo do ano algumas empresas fazendo grandes emissões de ações, tá? Mas esse mercado de capitais, ele não está restrito apenas a essas grandes empresas, essas grandes corporações. É também possível, para projetos e empresas menores, também alguma emissão para eles, tá? E aí não faltam opções. Hoje é muito mais simples fazer uma emissão de debêntures, pode ser uma emissão de dívida simples, que é o que a gente chama de CCB, ou uma emissão de CRI, a gente tem a Ju aí para ir explicando a respeito disso, que é a especialista do produto, e a entrada dos investidores via participação nessas empresas, tá? Então, não faltam instrumentos. Agora, qual que é o caminho das pedras, na minha visão, tá? Que vai fazer a diferença para o investidor numa tomada de decisão entre entrar ou não em um determinado projeto. Eu vejo que é a gestão profissional desse negócio, tá? Então, seja esse investidor entrando numa posição como sócio de um empreendimento ou como credor, tá? Mas colocando o dinheiro dele lá, ele espera que a gestão do negócio tenha planejamento, tenha métricas de acompanhamento, que a gestão do dia a dia enxergue todos os riscos e encontre mitigadores para esses riscos, né? Então, o Bruno falou sobre o que tem dado certo em relação às carteiras. Nós, na Hectare, também acreditamos que seja uma gestão ativa, né? Então, não adianta você esperar que o
os compradores o procurem, porque no momento de pandemia, os outros credores também vão estar atrás desses compradores, né? Mas com empatia, né? No sentido de que vamos entender qual que é o fluxo que vai se adequar melhor a esse comprador, por exemplo, tá? Então, é isso que chama a atenção do investidor. É governança com uma certa dose de estratégia. O lado bom do tempo atual em que nós vivemos, né, é que mesmo que esse incorporador não seja, vamos dizer assim, nota 10 em todos esses aspectos, né, tanto de cobrança, como comercial, como na execução de obras ou subcontratações, hoje ele consegue contar com consultores e parceiros, por exemplo, uma Convest, que conseguem moldar o negócio dele, mesmo que já esteja em andamento, tá? Para uma maneira profissional, uma gestão profissional. Então, por isso, é importante a gente entender como funciona uma securitizadora, como funciona uma servicer, um advisor, porque vai ajudá-lo a montar os melhores times para tocar o negócio de uma maneira profissional, tá? Então, assim, tirando um pouco dos mitos que aparecem, né, desmistificando um pouco, hoje você consegue contar com o mercado de capitais, basta se organizar e escolher os melhores times e as melhores empresas para você se organizar. Maravilha. Ju, eu já vou te perguntar sobre a securitização em mais detalhes, que é a especialidade da Fortsec. Antes, eu só vou passar duas perguntas que chegaram aqui no chat. Uma, creio que seja para o Bruno, do Eduardo Zorzi. Quais as bases e método que trilhou para medir os distratos nesse período pandêmico? Bruno? Oi. Bom, a gente começou a medir, fizemos comparativos, né, year to year, então pegamos o ano passado com esse ano, e fomos vendo o nível de distrato, quantidade de distratos que ocorreram nesse período. O que acontece? A Convest ela tem muita carteira, né, muitas unidades de multipropriedades, e são os primeiros que sentem, né, na pandemia, qualquer tipo de movimentação, porque é um segundo imóvel, um imóvel de moradia, não é um imóvel de moradia, é um imóvel de férias, né? Então, a primeira coisa que a pessoa corta é exatamente isso, né, quando aperta alguma coisa. Então, a gente fez um levantamento em cima dessas unidades, no geral, né, toda a carteira que a gente tem, 155 mil unidades, e a gente conseguiu verificar, em cima do que tinha ativo, qual o percentual de distrato que estava ocorrendo, né. Foi onde a gente conseguiu constatar que esse ano aqui, as empresas trabalharam muito durante a pandemia para não distratar, que é o que a Gil falou, né. Uma nova venda custa mais do que eu tentar recuperar esse cliente, né? Então, entender aquele momento ali que estamos todos passando, né? Não é nem que o cliente está passando, todo mundo está passando por isso, né? Então, entender que é um momento difícil, que aquele cliente que vinha pagando, ele, né, teve esse descasamento de receita, alguma coisa assim, e tentar ajustar, né? Então, a base que a gente utilizou foi exatamente essa. A gente verificou o que nós tínhamos de ativo, né? E o pessoal distrato sobre aqueles ativos, né, comparando com o ano anterior. E como você disse, os números não foram tão alarmantes, certo? Conseguiu manter aí uma regularidade. Sim, foi como eu falei, né? A gente teve em abril, né? Foi o que a gente teve maior, né? O número de distrato, tudo. Mas o que a gente sentiu, o que a gente conseguiu visualizar mais são as vendas, né? O que prejudicou mais a carteira, né? Vamos dizer assim, o número de ativos, a performance das carteiras, foram vendas, né? Que todo mundo parou de comprar em março, principalmente finalzinho de março e abril, foi os 2 meses que o pessoal parou. Então a gente tem uma queda, em comparação com o ano anterior, uma queda bem brusca de venda, né? Os distratos em si eles continuaram mais ou menos assim, em percentuais menores, né? Maravilha. Então, mas, assim, hoje, olhando assim, passando esse período, no mês de maio e junho, já está recuperando bem. Maravilha. O Luiz Colonato, ele coloca aqui, se é possível obter financiamento de fundos imobiliários, mesmo se tratando de loteamentos e incorporação. Eu acho que ele faz uma alusão aí que os FIs costumam aplicar em lajes corporativas, em galpões.
em shoppings? É possível também para loteamentos e incorporações, Thales, Ju? Acho que o Thales pode sim, sim, é possível. Porque os FIIs, eles podem investir, por exemplo, em dívidas atreladas a esses empreendimentos, tá? Então, hoje a gente tem um mercado que está crescendo bastante, indo nessa linha, tá? Então, você tem, principalmente para dívida, acredito que com o passar do tempo, você vai também ter produtos voltados mais para equity de loteamentos, mas hoje você tem vários FIIs que são voltados, inclusive fundos voltados para investir nesses empreendimentos, fazendo uma antecipação de recebíveis ou fazendo algum negócio, antecipando uma carteira para financiar um outro desenvolvimento, e é possível, sim, como eu disse, não necessariamente precisa ser uma grande empresa, você conseguir fazer uma parceria com uma gestora de fundos imobiliários, por exemplo. Legal. Thales, a Hectare tem fundos imobiliários próprios e aporta em loteamentos, em corporação residencial? Olha, a Hectare tem hoje, já que nós estamos falando sobre isso, né? A Hectare Gestora tem um fundo que é listado na B3, que é o HCTR11, que ele é especializado em comprar, né, essas dívidas que eu comentei, que são principalmente CRIs, antecipações de recebíveis, tanto para loteamentos, como para multipropriedade, ou mesmo uma incorporação vertical. O mandato dele é o mercado imobiliário. Nós temos também um outro fundo, que é aberto, que faz mais desenvolvimento imobiliário ainda, para empreendimentos, também com mandato de dívida, tá? Que é um fundo de crédito privado, mas com possibilidade de entrar ainda num ponto anterior do desenvolvimento que um FII entraria. Maravilha. Ju, existe um estigma no mercado de capitais de que obter um financiamento que, por um método alternativo, que não é aquele método bancário tradicional, sai mais caro. Então, eu gostaria que você respondesse por que faz sentido para as empresas do mercado imobiliário, as loteadoras, as incorporadoras, acessarem essas alternativas que o mercado de capitais oferece e quais as vantagens, por exemplo, da linha de securitização ao captar esse financiamento, por favor. Legal. A gente, na verdade, quando a gente estrutura uma operação, é uma operação complexa, né? Então, é uma operação regulada, vários agentes envolvidos. Então, existe realmente, essa vai dar muito trabalho, é uma operação que tem vários agentes envolvidos, tem muito custo. Na verdade, quem coordena tudo isso é a securitizadora, né, no final do dia. Então, já tirando essa parte, a gente tem operações, e eu até respondo uma das perguntas que chegou, que partem de 3 milhões, né? E aí o céu é o limite, né? Eu posso para uma operação de 1 bi. Agora eu estou estruturando uma operação de 400 milhões, por exemplo, para financiar um empreendimento. Então, eu gosto de falar que, dados os custos fixos que realmente existem, que é coordenador líder, agente fiduciário, custodiante, escriturador e por aí vai, eu gosto de falar que, obviamente, a gente consegue fazer uma operação menor do que isso, tá, gente? Mas eu gosto de falar que uma operação acima de 3 milhões de reais, ela já faz bastante sentido, tá? O que é importante falar? Como eu comentei bem no comecinho, a gente usar capital de terceiro do que capital próprio é muito mais vantajoso, né? Você consegue levar a rentabilidade e o patamar da sua empresa para outro nível, né? Se você tiver, obviamente,
uma injeção de capital saudável, que é isso que você tem que entender, né, e analisar. E o que eu falo que a operação, né, a emissão, ela tem que fazer sentido para os dois lados, tanto para o empreendedor quanto para o investidor. Porque, por exemplo, se a gente faz uma operação com uma taxa muito alta, puxa, maravilhoso, o investidor vai ter uma super rentabilidade, mas isso pode informar o empreendedor. Então, no final do dia, ele não paga a dívida, porque ele não vai conseguir pagar, e, obviamente, que o investidor também vai perder. Ou seja, tem que fazer sentido para ambos os lados, tem que ser uma operação muito saudável e que faça sentido para o negócio, né? Por que fazer via mercado de capitais? Por conta das inúmeras flexibilizações. Cada operação, ela é desenhada para aquela empresa, para aquele projeto, né? Então, por exemplo, se uma carteira de recebíveis de 10 anos, a gente não vai montar uma operação de para se pagar em 2 anos, né? A gente vai montar uma operação de 10 anos. Então, que o recebível mensal, ele seja necessário, suficiente para pagar o investidor e para empresa tocar o seu negócio, tocar o dia a dia, né? Que a gente chama de excedente mensal. Para tocar o dia a dia, tocar as vendas, tocar o marketing e para que também o empreendedor já tire um resultado daquele projeto, né? Desde o começo. A operação, ela é muito mais inteligente. Quando você coloca isso na conta, né? Quando você faz uma operação já baseada, por exemplo, eu consigo levantar um recurso agora, mas eu também consigo chamar um recurso lá na frente baseado em venda futura, né? Você está diluindo todos os seus custos, né? Você está deixando já uma operação pronta e você já consegue alavancar outros projetos, né? Então, quando você coloca isso na conta da tua empresa, ela começa a fazer bastante sentido, né? E se a gente ainda compara com as linhas mais tradicionais, que, você precisa atingir tal percentual de vendas, você precisa atingir tal trigger, né? De repente, você está no meio do teu canteiro de obras, tem que parar porque você não atingiu um trigger. Imagina parar um canteiro de obras, né? Então, tem a captação ao longo do tempo também. Tem coisas que fazem valer bastante a pena esse tipo de operação se você começa a colocar na ponta do lápis. O que eu gosto de comentar também é que, como as operações bancárias, né? Eu venho de banco, né? Meu background foi banco. Então, naturalmente, a gente está falando de uma instituição muito maior. Então, as coisas, elas são mais travadas realmente, porque tem que ser, né? Senão você passa a não ter controle, né? Imagina os inúmeros clientes que o banco tem. Então, você tem eu falo produto de prateleira, né? Se cabe, você vai fazer. Se não cabe, se sai, né, daquele track, daquele ritmo, a gente tem um problema no final do dia, né? Então, por exemplo, para incorporação, quando eu monto uma operação, além de capital ao longo do tempo para ir financiando a construção, eu não vou colocar 6 a 1 ano de repagamento, eu não preciso fazer isso, porque o banco vai fazer isso porque ele está interessado no repasse bancário, né? Em virar cliente pessoa física, porque o interesse de fazer PJ é por causa da PF no banco, é o cross-selling que eles chamam. Então, ele quer a pessoa física porque ele vai ter pessoa física dentro de casa tomando cartão de crédito, limite, crédito especial, outros seguro, outros produtos, né? E a gente não, né? A gente está interessado na viabilidade naquele projeto para que ele seja saudável e faça sentido. Então, por exemplo, eu vou fazer um repasse, que o repasse pode acontecer até 3 anos, por exemplo, é factível. Ou também eu já deixo linkado na operação que se o cliente não fizer o repasse bancário, ele pode financiar a unidade com o próprio empreendedor e ao invés de fazer uma operação de 4, 5 anos, eu faço uma operação já de 10 anos. Ou eu monto uma outra operação para financiar os clientes da incorporadora, por exemplo. Quando a gente está falando de loteamento, né? Se a carteira tem 120 meses, eu vou fazer uma operação de 120 meses, né? Então, por exemplo, a loteadora sempre costumou a andar com as próprias pernas, porque ela não tem esse funding específico no banco. Então, ou pegar capital de giro. Então, imagina que você vai construir o loteamento em 2 anos, só que você vai receber, porque a tua carteira é de 15, né? E aí você tomou um dinheiro no banco que daqui a pouco você está preocupado em pedalar esse recurso, porque você vai receber em 15 anos, você tem que pagar em 2, né? Então não faz sentido também você ter que pagar uma dívida enquanto você está construindo, né? O grosso da dívida.
Então, você tem que aportar ou você tem que pagar a dívida, né? Então, é fazer estruturas inteligentes para que o empreendedor já enxergue, na verdade, não um problema desde o começo, mas um resultado desde o começo do seu negócio. Maravilha. Ô Bruno, tem um outro estigma no mercado de capitais. O Fará Neto fez uma outra pergunta, eu já vou repassar aqui, só deixa eu fazer essa para o Bruno, depois eu leio a sua pergunta. Bruno, existe um estigma no mercado de capitais também, de que é muito difícil, de que é muito burocrático para você conseguir não só investir, mas principalmente aqui falando para o nosso público, captar esse dinheiro, esse funding. Eu gostaria de saber, a Convest como uma servicer, em termos de diligência, quais são as principais diferenças entre as exigências que são típicas de um funding tradicional, dos bancos, como o Thales e a Ju já colocaram, e do mercado de capitais. Vocês que fazem esse monitoramento, existe realmente essa dificuldade muito maior para acessar o mercado de capitais? Como fazer para acabar com esse estigma, Bruno? Bom, o acesso ao mercado de capitais ele não é burocrático, né? Lógico, ele tem as regras, né? Nós temos as regras que a gente tem que seguir, tudo, tá? Mas criaram-se muitos mitos sobre esse alcance. Mas, na verdade, o mercado de capitais ele é um grande aliado daqueles que querem alavancar o seu negócio, né? Buscar o papel nosso aqui, até nesse evento, né? É justamente desmistificar essa informação. Né? O burocrático difícil não eu levo mais pela parte do desconhecimento, né? Que tem sim suas regras, né? A ideia tem que ser bem montado, a gente segue as normas da CVM, né? Então ele tem que ter algumas coisas, mas o que a gente na Convest, né? A ideia é que a gente analisa a carteira, né? Desde o começo, então a gente vai levantar todas as informações do cliente, né, ver se a carteira tem um histórico que está correndo ali certinho, né, tem todas as informações. O que a gente indica mais o cliente ele tem que ter algum tipo de controle. Né? Então, a gente pega muitos casos de cliente que tem o controle, nem que seja no Excel, né, da carteira, mas a gente vai levantando a política dele ali, como que ele vai fazer esse controle. Tendo uma carteira bem organizada, né, o que a gente costuma falar, o acesso fica muito mais fácil. Né? Então, ele tendo um sistema onde ele lança as vendas dele, lança os boletos, ele tendo os contratos todos digitalizados, contratos bem padronizados, então, tudo isso facilita. Né? Lógico que não impede a pessoa pensar, putz, mas eu não tenho um sistema, eu tenho um Excel só, eu faço um controle mais ou menos, ali minha empresa é pequena, isso não impede ele de acessar. Né, até uma vantagem, a Convest quando entra nesse tipo de negócio junto, em parceria, seja com qualquer securitizadora, principalmente com a FortSec, que a gente tem entrado, a gente vai ali para auxiliar. Né? Antigamente tinha-se uma visão de que o servicer era aquela parte, era o custo da operação. Né? Nós éramos um custo. Nossa, vou ter que pagar uma pessoa para ficar olhando minha carteira. Só que isso, com o tempo, a gente veio, nos últimos anos, a gente veio mudando isso. Né? Então, a ideia é ver que é um investimento. A gente consegue ajudar o empreendedor a o quê? A moldar a carteira dele, a organizar. Então, olha, tá vendo? A gente, quando entra, a gente faz uma auditoria de todos os contratos. Então, a gente já verifica se o contrato está com as cláusulas corretas, se ele tem alguma cláusula conflitante, se no futuro ele pode ter algum tipo de problema com aquelas cláusulas, né? Já informa para o cliente, fala, olha, essa gestão sua precisa melhorar dessa forma, você tem que lançar assim, não pode lançar dessa forma, senão os juros estão incorretos. Então, a gente tem diversos cases de clientes que nós temos hoje que viramos parceiros. Né? Então, às vezes, eles entram em contato, olha, a gente está pensando em fazer dessa forma, você acha que está certo, não está? Fala, não está, vamos fazer assim. Ou então a gente pega realmente no nosso monitoramento, olha, você lançou uma coisa aqui que não está certa, pelo contrato é dessa forma, e não é assim. Então, a nossa ideia é estar ali ajudando ele a montar uma carteira saudável, né? Com transparência, com diligência, e que ele possa ter um acesso mais fácil. Então, facilita demais ele tendo essa organização para a securitizadora, para os fundos. Né? Quem não quer uma carteira saudável, né? Um cliente que tem um ativo bom, né? Todo mundo está atrás disso. Né? Eu acho legal até complementar, eu acho a gente como cliente, né, falar um pouquinho da Convest, porque dado hoje a quantidade de créditos que eles fazem gestão, existe toda uma inteligência, né,
regional, que hoje eles já têm, né? Por conta, obviamente, de atuar no Brasil inteiro. Então, a Convest, ela é um parceiro da Fortsec, então a gente utiliza bastante, por exemplo, a Convest, e aí a gente também tem empreendedores que já chegam com a carteira auditada e o que já para a gente já é outro nível, obviamente, de organização, mas também quando a gente coloca a Convest para auditar uma carteira para a gente securitizar. Então, existe a auditoria financeira e existe a auditoria jurídica dos contratos. Isso é muito importante. Nenhum investidor vai investir às cegas no teu empreendimento. Você não faria isso, né? Então, o que a Convest traz para a gente, além de uma auditoria que vai dar transparência na hora da gente acessar o mercado de capitais, e isso é muito importante, ela traz inteligência para a gente também. Então, tanto para a gente como securitizadora, quanto para o empreendedor, porque, né, como eles já têm uma atuação no Brasil todo, e aí vale o elogio, a gente também os utiliza muito para ter essa inteligência, né? Então, como é que em outros lugares ou próximo desse lugar os empreendedores estão trabalhando, faz sentido, essas cláusulas, enfim, a gente consegue ter uma inteligência aí de como trabalhar, mas é importante falar que a gente não mexe em time que está ganhando, então tem também essa ideia de falar, poxa, vai fazer uma securitizadora, vão colocar a Convest, vão falar com o meu cliente, vão fazer cobrança, vai atrapalhar o meu negócio. Não, né? Então, a gente não mexe em time que está ganhando. Então, quem continua boletando, falando com o cliente, é o empreendedor, né? A gente, em momento algum, vai atrapalhar, porque o que a gente não quer é atrapalhar, né? Então, a gente quer que o negócio seja o melhor possível, né? E tenha muito sucesso, a não ser que o cliente queira, né? Então, a gente já teve empreendedor, né? A gente tem alguns casos que o empreendedor fala, o meu know-how é construir, é entregar. Eu não quero fazer gestão de carteira, eu não quero ter uma equipe de 20 pessoas dentro da minha empresa para isso. Então, aí sim, a gente coloca uma gestão ativa ou coloca uma gestão ativa se necessário, se a gente entender que é realmente necessário ter um estresse naquele empreendimento, enfim. Mas se o empreendimento está rodando super bem, a Convest é mais a inteligência do negócio, por exemplo, né? O que eu queria colocar também, desculpa já te cortar, Henrique, é que eu esqueci de responder uma pergunta do Fará, que ele perguntou se a gente pode unir vários empreendimentos numa única operação. Com certeza, com certeza. A gente pode, inclusive, incluir empreendimentos performados com não performados, né? Então, por exemplo, o performado já pode ter carteira suficiente para fazer o não performado, mas a gente coloca tranches adicionais dessa venda desse não performado ao longo do tempo para ir chamando mais recurso ao longo do tempo, conforme essa operação ela vai acontecendo, né? Conforme as vendas vão acontecendo. E aí sim, a gente ainda consegue ir diluindo ainda mais os custos da operação. O que é legal eu comentar com vocês, né? A gente colocou muito, o Fará faz uma segunda pergunta que fala sobre que momento fazer a operação, né? Então, securitização, eu estou falando em direito creditório, né? Então, a gente precisa ter recebível na mão, tá? Qual que é o status do projeto? O projeto está no início. Eu posso fazer uma operação para construir? Eu tenho uma operação, inclusive, dentro de casa, que financiou quase que 100% do empreendimento. Acho que foi 99%, para não falar que foi 100%, né? Porque eles já tinham começado a fazer alguma coisa de terraplanagem. Mas se eu tenho recebível e se eu já consigo analisar o comportamento desse recebível, eu já consigo emitir uma operação. Agora, se, por exemplo, o empreendimento ele ainda não tem recebível, ele já está aprovado, mas ele está no estágio muito inicial, aí a gente pode fazer um estudo para falar quando que vai ser viável. Mas a gente tem casas como Hectare, por exemplo, que já conseguem analisar esse tipo de negócio e investir nesse empreendimento. E pode, no futuro ou não, fazer um CRI mais para frente, um CRI.
que é legal eu comentar? Eu falei que a operação ela tem que ser saudável, né? E falei que a gente sempre vai casar a operação com o prazo da carteira, com as condições da carteira, por exemplo, com o indexador da carteira. É legal comentar que existem operações no mercado que fazem o seguinte, a tua carteira é de 10 anos, né? Eu vou montar, então, uma operação de 6 anos. Só que ao invés de eu pegar o recurso que cai mensalmente para pagar o investidor, te devolver para você tocar a tua empresa e para você já tirar um resultado disso, eu vou usar todo o recurso para ir amortizando a operação, né? Quando isso acontece, você está diminuindo, né, a duration da operação. Você está diminuindo o prazo da operação. Você tinha imaginado uma operação de 6 anos e vai pagar essa operação em 3. E aí, quando você vai ver, eles vão manter eles querem manter a remuneração do investidor pelo prazo que antes havia sido acordado. Então, às vezes, você acha que você está pagando uma taxa e você está pagando 2 vezes aquela taxa, né? Porque é importante lá que aí a gente tem interesses completamente conflitantes, porque quanto melhor a carteira performa, quanto mais o empreendedor vende, quanto melhor o empreendimento, mais caro você vai pagar, porque a tua carteira está acelerando e está amortizando mais rápido. Então, é legal comentar que analisem sempre a operação que ela tem uma eficiência financeira para você, do tipo, aproveitar um potencial máximo da tua carteira. Pode ser que você emita uma operação de 100, mas queira liquidar só 50. E aí, os custos vão incidir só sobre 50. Mas já monta uma operação que aproveita o potencial máximo da tua carteira para você não ter mais custo lá na frente. É o primeiro ponto, né? A outra coisa, capital de terceiro é sempre mais vantajoso. Então, para alavancar a tua companhia. Então, faça isso de forma inteligente. Se não capte tudo na cabeça. Por exemplo, se tem uma obra de 2 anos, geralmente o mercado de capitais fala o seguinte para você: a gente precisa captar tudo de uma vez para não correr o risco de não captar. Não. Por exemplo, a gente capta isso ao longo do tempo porque a gente tem dos investidores um firme de colocação. Então, a gente tem segurança para fazer isso. E aí você tem uma inteligência financeira muito interessante. A outra coisa os interesses, eles têm que estar casados, né? De empreendedor com investidor. Então, se é aquela taxa que você colocou na tua viabilidade faz sentido, ela tem que ser aquela taxa até o final. Não tem que ter pegadinha. Então, fiquem atentos a esse tipo de coisa, né? Então, montar uma operação que também num momento de crise tenha gordura, tenha escapes que você consegue controlar isso para não te prejudicar, né? Porque se é uma operação super travada, nesse momento ela pode te enforcar, né? E você não consegue nem se recuperar. Então, tomar cuidado, porque a gente teve cliente também que a gente que já tem outras operações e tem operação com a gente, que tem aquela operação que te obriga a recomprar o crédito, né? Se o crédito está inadimplente. Você imagina nessa pandemia que cortou-se o empreendedor não atingiu uma métrica X, cortou-se o aporte na obra, né? Mesmo em cidades que podia se construir, a obra teve que ser parada, e além disso, o empreendedor teve que começar a devolver dinheiro para a operação para recomprar crédito inadimplente, porque, obviamente, aumentou a inadimplência nesse momento. Então, tomar cuidado para fazer estruturas inteligentes que não enforquem a empresa e sim que todo mundo esteja do mesmo lado da mesa com os mesmos interesses. Perfeito. Eu gostaria de ouvir do Thales também, mas a gente já estourou 8 minutos no tempo, e aí só como forma de respeito... Eu falei que eu falo demais, a culpa deve ser minha. Para a gente manter a programação e não atrasar os nossos palestrantes, eu vou fazer essa pergunta do Farah Nasser Neto para o Thales na sessão de crédito. Eu gostaria de saber também para os fundos, para a questão dos fundos imobiliários, qual que é o valor mínimo da operação ser viável e essa questão de juntar vários empreendimentos de SPS diferentes. Thales, o Thales vai estar com a gente, a Juliana também, o Bruno também na sessão de crédito. Depois da próxima palestra, então, tanto para quanto os que querem fazer outras perguntas, é só ir na sessão, na aba sessão e selecionar a opção crédito. A gente vai estar lá por mais 20 minutos para tirar dúvidas. Tá legal? Thales, Ju, Bruno, a gente se vê daqui a pouco então. Obrigado pela participação aí. Valeu? Até já. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Obrigada, gente. Valeu, pessoal.